Vale lembrar que só neste ano foram realizados pelo Projeto Campo Futuro 10 painéis sobre os custos da produção de frutas e 12 sobre café. Mais informações sobre essa iniciativa com a repórter Simone Andrade. Olá, Simone. Oi, Marcelo, nós estamos aqui com Fabrício Andrade, ele que é coordenador de projeto do Centro de Inteligência e Mercado da Universidade Federal de Lavras e traz para a gente mais detalhes sobre a validação dos custos de produção da fruta e do café. Bom dia, Fabrício. Então vamos conversar aí pelas frutas, né? Quais foram os critérios de coleta dos dados? Bom dia. Esses dados, esse projeto Campo Futuro já ocorre com as frutas desde 2010, então a gente sempre procura buscar dados de custo de produção e de realidades produtivas nas principais regiões, os principais polos de produção das principais culturas da fruticultura. Então, nós precisamos revisitar esses locais para atualizar os dados de custo, mas sempre dando oportunidades para outras regiões participarem do projeto. Esse ano foram para uva, banana, laranja em diversos locais de produção do Brasil. E o que esses dados coletados nessa última safra mostram sobre a fruticultura? De maneira geral, mostram que a situação, como a agricultura de maneira geral, ela tem um potencial interessante em longo prazo, mas que houve uma evolução com relação a técnicas de cultivo, tecnologias, aumento de produtividade, consequente redução de custos, mas que ainda existem gargalos que precisam ser superados na produção dessas culturas, desses negócios. E Fabrício, quais são esses gargalos? Alguns deles, principalmente com relação a mercados, né, como frutas são produtos perecíveis, é necessário que haja mercados que paguem mais de maneira consistente e para isso a gente precisa fazer o dever de casa com relação à consistência, qualidade, técnicas de cultivo sustentáveis para conquistar esses mercados e tem os aspectos de nós estarmos em um país que os fatores de produção, eles têm um componente de inflação sistêmica, ou seja, a maioria dos custos de produção, eles sobem ano após ano de maneira consistente e para isso a gente precisa aumentar a produtividade dos fatores, fazer mais com menos. Isso já é uma regra antiga de diversos livros de gestão, mas a grande dificuldade é colocar isso em prática, principalmente porque nós temos uma indústria a céu aberto e as nossas máquinas de produção são componentes biológicos que muitas vezes têm esse limite de aumento de produtividade. E com relação ao café, aumentou o custo de produtividade, mas teve também um registro aí de elevação da produção, né? Produzimos mais, foi isso mesmo que aconteceu? Isso, nós conseguimos detectar depois, no café, são 10 anos de coleta de dados no âmbito do projeto Campo Futuro, houve um expressivo aumento de produtividade do fator sacas de café, ou seja, mais sacas, mais volume produzido por hectare, mas consequentemente os custos subindo também. Isso gera um fator preocupante, porque nós chegamos em um limite com as tecnologias disponíveis, ou próximo dele, é difícil de ser muito preciso, com relação ao incremento ainda mais significativo de produtividade. E nós ainda temos custos de produção crescentes. Um fator de custo que ele deu uma arrefecida nos últimos anos, mas porém por uma causa não tão agradável, que é a crise e a falta de vagas de emprego disponíveis, as cafeiculturas de montanha, elas tiveram um acréscimo menor do que era esperado com relação ao custo, principalmente de colheita. Mas esse é um fato que gerou um alívio momentâneo, mas certamente com a retomada do crescimento no Brasil, nós vamos ter não um problema de custo, mas novamente a falta de disponibilidade de pessoas para trabalharem nessa realidade manual da cafeicultura. Coordenador, quais foram as diferenças observadas aí entre o irrigado e o sequeiro? O irrigado ele gera uma produtividade maior, isso de certa forma lógico, né, que você não gera restrição de alimentação, de fornecimento de água para as plantas, mas nas regiões de sequeiro, tradicionalmente, onde não se precisava da irrigação, a gente tem enxergado nos últimos anos
nos últimos 4 ou 5 anos, que essas regiões também têm respondido, a produção de café irrigada nessas regiões também tem respondido com o aumento de produtividade. Então, irrigação também passa a ser, já não tão recente, um fator importante, não apenas na mitigação de risco em regiões propícias para a produção de sequeiro, mas uma tecnologia, uma opção para incremento de produtividade. Então, deve ser avaliada. Fabrício, e quais são as variáveis, então, que precisam ser trabalhadas para o setor elevar a produtividade e tentando sofrer menos aí o impacto dos custos? São diversos pontos que nós temos que nos atentar, mas a gente precisa, como cadeia produtiva do café, tomar conta no sentido de cuidar bem do nosso mercado consumidor, que a gente precisa de consumo crescente igual foi nos 10 ou 15 anos que se passou. E atrelado a isso é aumento de produtividade via melhoria de práticas de cultivo, via aumento de produtividade dos recursos que nós temos disponíveis, como máquinas, pessoas e estrutura. E isso, no nível que a cafeicultura do Brasil atingiu atualmente, os fatores que têm que ser melhorados, eles são diversos e vão ser melhorados de maneira incremental, no detalhe. Claro que a gente precisa, em algum momento, e isso vai acontecer, de inovações mais significativas que vão gerar uma mudança expressiva no contexto produtivo de café no Brasil. Mas, por enquanto, é fazer bem o dever de casa, no detalhe, gerir bem o negócio, a produtividade, eliminando os gargalos ponto a ponto. Fabrício, muito obrigada pelas informações. Marcelo, voltamos ao estúdio.